E aí? Beleza? Beleza? Vamos lá? Vamos começar? De onde nós paramos na aula passada, né? Tem mais alguém fora? Beleza. Então, ontem nós paramos nessa parte aqui, né? A gente começou a falar sobre a tal da relatividade galileana, que é conhecida também como composição de movimentos, né? Normalmente, as questões que a gente vai trabalhar são questões que vão estar interessadas em ver qual que é a relação entre as medidas de velocidades de um referencial para o outro, realizando o estudo de um mesmo fenômeno, né? O movimento de um mesmo objeto. Então aqui nesse exemplo eu estou colocando aqui esse objeto aqui que eu chamei de P, ele vai realizar uma trajetória qualquer, certo? Mas em um determinado instante ele se encontra naquele ponto P ali que eu desenhei. Então, agora com dois referenciais, eu chamei esses referenciais aqui agora de S e de M. Para não ficar aquele negócio que eu percebi que vocês acharam um pouco confuso quando eu usei linha e referencial sem linha. Então, vamos mudar aqui um pouquinho. Chamei esse referencial de S, o outro referencial que eu estou chamando de referencial M, e a gente vai realizar as medições em relação ao movimento desse objeto a partir de cada um dos referenciais. Qual que é o objetivo aqui, para deixar claro para vocês, para não haver confusão? Até o momento, nós estudamos movimentos relativos a um único referencial. Não foi isso? A gente fixava o referencial, era parte do espaço de resolução dos problemas, não era isso que eu coloquei? Fixar o referencial. Então, a gente escolhia o referencial mais adequado para o tipo de problema, fixava ele, e a partir dali a gente escrevia todas as equações de cinemática do movimento do objeto em relação a esse referencial que a gente fixou. Aqui, agora, a gente vai trabalhar com dois referenciais. Por que dois referenciais? Porque, como eu já falei no final da aula passada, nós vamos ter questões que vão falar assim: um barco vai atravessar um rio cuja correnteza tem uma velocidade de tanto em relação à margem. Então, a velocidade da correnteza em relação à margem. E ele vai falar que o barco, ele se desloca com uma velocidade perpendicular à margem, com uma velocidade de tantos metros por segundo.
Também, só que agora ele vai normalmente medir em relação às águas. Então isso aqui é a velocidade do barco em relação às águas. E aí ele vai estar interessado em medir, se o barco tem uma velocidade em relação à água, qual seria a velocidade medida por um referencial fixo na Terra? Daí é interessante a gente trabalhar com margem referencial. Por quê? Se a velocidade do barco está sendo medida em relação às águas, a água está parada, pessoal? A água está em movimento, é um referencial que não está fixo no espaço. O referencial é a água está em movimento. Então eu estou medindo a velocidade do barco em relação à água, mas eu gostaria de medir a velocidade do barco em relação à margem, para que eu pudesse saber quanto tempo ele vai demorar para atravessar de uma margem para outra, por exemplo. Então todas as relações das grandezas de cinemática que a gente já estudou, posição, deslocamento, velocidade, aceleração e tempo, a gente vai encontrar relações entre essas grandezas medidas ou calculadas para cada um dos referenciais e a relação entre eles. Essa é a ideia disso daqui, certo? Aqui é só uma demonstração, que é para o caso geral. E a gente vai ver que os problemas são, o resultado que a gente vai obter do caso geral, vai trazer para a gente uma equação super simples de soma de vetores. É só isso. É só somar dois vetores sempre. Sejam velocidade, seja posição. Vai ser sempre somar dois vetores a nossa situação aqui. Mas eu preciso mostrar isso para vocês, por quê? Eu vou mostrar depois algumas questões um pouco mais elaboradas que vão utilizar notação de vetores unitários. E aí a gente precisa conhecer isso daqui. E também para que vocês entendam a fundo o que representa isso que o pessoal chama de velocidade relativa. Certo? Então vamos lá. Eu fixei aqui, num instante do tempo, o objeto estava nesse ponto P aqui. Então eu fixei um vetor no meu sistema de coordenadas que eu chamei de M, que é o nosso referencial M, que seria a posição, agora eu estou chamando ele de RPM, a posição da partícula P em relação ao correferencial M. Beleza? Aí essa partícula vai realizar um movimento lá e tal, e esse vetor vai seguir essa partícula ao longo de todo o movimento dela. Mas eu também posso associar um vetor que localiza esse sistema de coordenadas aqui, esse referencial M, em relação ao referencial S. Da mesma forma que a gente localizou uma partícula em relação ao referencial M, eu posso localizar o referencial M em relação ao S, seguindo o mesmo princípio. Então vou colocar um vetor com origem na origem do sistema de eixos e extremidade aqui na origem do outro sistema de coordenadas. Esse vetor é o vetor que vai dar a posição a cada instante do meu sistema de referência M em relação ao nosso S. Tudo bem até aqui? Sem confusões, né? Continuando. Mas eu também poderia associar um vetor posição àquele mesmo objeto P, que a gente trabalhou inicialmente no referencial M, diretamente para o referencial S, seguindo o mesmo princípio, através de um vetor, que a gente chama de vetor posição, que tem a origem na origem do sistema S e a extremidade na localização do ponto em questão, que é o ponto P. Quando a gente faz aquilo ali, evidentemente aparece para a gente aqui o quê? Uma soma de vetores. Então eu posso dizer que o vetor posição a cada instante, isso é um instantâneo, pessoal. Eu não vou desenhar todos os vetores para cada instante, mas está evidente, nítido aqui para todo mundo, que a qualquer instante eu vou ter essa formação aqui desses vetores. Então eu vou poder sempre escrever o vetor da posição da partícula P em relação ao referencial S, como sendo a soma dos vetores da posição da partícula P em relação a M. É esse vetor, mas esse vetor, isso aqui é a regra do polígono, lembram? Lá dos vetores, né? Estou somando esses dois vetores aqui. Então RPM mais o vetor, que é o vetor posição do referencial M em relação ao S, que eu chamei de RMS. Pronto. É uma soma de vetores. É possível, se eu sei a posição que essa partícula P ocupa em relação ao referencial M, que eu chamei de RPM, e se eu souber a posição que o referencial M ocupa em relação ao referencial S, que é o RMS, eu faço uma soma de vetores e eu posso dizer qual que é a posição da partícula P em relação ao S, direto, fazendo a soma desses vetores. Mas um referencial necessariamente vai depender do outro? Não, referencial não depende do outro. Nas contas, nessa equação que a gente tem uma soma de vetores. Mas vai ter em algum momento ele pode depender do outro, um referencial depende do outro.
Quando você fala depender, o referencial não depende do outro. Ele é livre para você fixar o referencial que você quer. Por exemplo, esse referencial aqui, eu posso fixar na água. A água está se deslocando em relação à margem. A água não depende da margem. Ela realiza o movimento dela, que pode ser uniformemente acelerado, pode ser um movimento uniforme, pode ser de qualquer tipo. Não há uma relação, uma dependência de um referencial diretamente em relação ao outro. A dependência que há aqui é das posições da partícula em relação a um referencial passando para o outro, que vai ser sempre dessa natureza, suma. Eu desenhei o referencial M aqui, né? Esse referencial M eu já falei, vou continuar aqui, né? A explicação que a gente já fez no finalzinho da aula de ontem, para a gente relembrar, e a gente vai discutir a questão das acelerações. Bom, uma vez que eu sei a posição, independente de como esse meu referencial M se mova relativamente ao S, é assim que a gente vai fazer a relação das posições. Se eu souber a cada instante, não quis colocar aqui o T, né? Mas se eu quisesse, se fosse preciso, né? Escreveria isso aqui, ó. Né? Mas não há necessidade aqui, a gente sabe do que se trata. Né? Essa relação é válida aqui a todo instante. Esse objeto se move e esse referencial se move, cada um com a seu movimento. Não tem dependência de um com o outro. Mas a cada instante, essa equação aqui ela pode ser obtida. Ela é válida, né? Beleza? E aí acontece o seguinte, né? Se a gente já tem o vetor posição, que dá a posição a cada instante, se eu derivo em relação ao tempo, obtenho quem? A velocidade. Então a gente deriva em relação ao tempo, vai fazer aqui, ó, dr, ps em relação a t. Se eu derivo um lado da equação, tem que ser igual à derivada do outro lado. Aqui eu tenho uma soma pelas regras de derivação, a soma das derivadas é igual, a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas desde que elas existam, né? E aqui elas sempre vão existir. Então eu vou fazer aqui a derivada desse cara e a derivada desse outro ms aqui também em relação ao tempo. A derivada do vetor posição de P em relação ao referencial S vai dar o que eu vou chamar de V, que é a velocidade com a qual essa partícula se desloca relativamente a quem? A S. Certo? Tudo bem? Quem é esse vetor RPS, pessoal? Pelo amor de Deus, quem é? É a posição da partícula P em relação ao correferencial. S ou M? S. Se eu derivo em relação ao tempo, vai ser a velocidade em relação a quem? A S ou a M? A S, né? Então isso aqui vai ficar VPS. Do outro lado, eu vou derivar a função que me dá a função posição do ponto do objeto P em relação ao referencial M. Quando eu derivo posição em relação ao tempo, dá o quê? Velocidade. Mas a velocidade é qual referencial aqui? M, né? Então essa daqui é a velocidade com a qual essa partícula se desloca relativamente ao S. Aqui é a velocidade com a qual a partícula P se desloca relativamente ao M. E por fim, aqui vai dar a velocidade com a qual o referencial M se move em relação ao referencial S. Ou seja, qualquer que seja esse movimento aqui, ó, relativo desses dois referenciais e desse ponto P, desse objeto P aqui, no final das contas, vai ser sempre respeitada essa expressão que eu acabei de colocar ali, uma soma vetorial. Nos casos particulares, esses dois vetores são perpendiculares, que a gente vai fazer aqui os exemplos, devagarzinho, com calma. Os vetores são perpendiculares, o teorema de Pitágoras. Quando você vai somar dois vetores que são perpendiculares, a gente usa o teorema de Pitágoras, não é isso? Para obter o módulo. Mas se não forem perpendiculares, se forem oblíquos, ou tiver o ângulo, eu uso lei dos cossenos. Posso usar também perfeitamente. E se forem colineares, que é outro caso comum, por exemplo, o caso que eu falei para vocês, né? Aqui está o rio. Ao invés do barco querer atravessar transversalmente o rio, se ele tivesse indo contra a correnteza, por exemplo, eu teria dois vetores de velocidades colineares. Somar dois vetores colineares, a gente já sabe. Somar dois vetores com a esquerda, na verdade, a gente já sabe, porque a gente já passou por isso, né? Lembrando, né? Que velocidade, pelo amor de Deus, não percam essas questões conceituais na prova de vocês.
Velocidade é uma grandeza que depende de quê? Referencial. Eu posso ter um objeto que pode ter velocidade em relação ao referencial e estar em repouso em relação ao outro referencial perfeitamente. Nesse caso que o senhor fala, seria como se o referencial M estivesse movimentando, aí o que estivesse em S é como se o P estivesse se movimentando. Não entendi a sua pergunta. Se o referencial M estivesse se movimentando... Vamos supor, o referencial M ele descreve um movimento retilíneo uniforme para a direita, por exemplo. Vamos supor que é o S, referencial S está aqui, ó, na margem. Esse é o referencial S, está fixo na margem. O referencial M está aqui na água. O referencial M está aqui na água. A água se desloca para a direita. Então esse referencial acompanha o deslocamento da água para a direita, com a velocidade da correnteza. E aí esse barco seria o que a gente está chamando de ponto P aqui, né? Um objeto qualquer. Esse objeto ele vai realizar um movimento. Esse movimento, para ser descrito, é preciso você dizer a partir de qual referencial. Não existe falar assim, o objeto está se movendo com uma velocidade igual a tanto para a direção tal. Em relação ao quê? Para você falar de velocidade, tem que ter um referencial implícito. Para você falar de posição, tem que ter um referencial implícito aqui, a partícula P. Nesse instante, ela tem essa posição e, ao mesmo tempo, ela tem essa outra posição. Porque depende do referencial que a gente está medindo. Aí o que é que vai acontecer? Esse barco vai representar aquele objeto aqui que se desloca. Ele se desloca para qualquer lugar. Só que, como eu falei, os casos dos problemas mais simples, a gente vai tratar esses casos que são colineares ou perpendiculares. Nesse caso aqui, o barco realiza um movimento, a gente vai saber a velocidade do barco em relação a quem? A M, em relação à água, referencial da água. Se eu quiser descobrir qual que é a velocidade desse barco em relação à margem, em relação à água, ele está subindo verticalmente. Mas em relação à margem, ele vai subir verticalmente? Porque a água tem uma componente horizontal que vai deslocar ele para a direita. Em relação à água, à margem, né, quando eu somar essas duas velocidades, a gente vai ter uma velocidade diagonal, que é o que um referencial fixo na Terra, que a gente está chamando de S, observaria a trajetória do movimento, na diagonal. Mesmo que o barco esteja apontado para cá. E ele... vamos dizer lá, o motor dele, né, esteja alinhado para dar um empuxo, né, para ele para frente, em relação à água. Mas ele não vai verticalmente porque tem uma componente horizontal da velocidade da água que carrega ele horizontalmente. Só que quem tiver aqui no referencial da Terra é que vai visualizar esse deslocamento na diagonal. Beleza? Então a gente tem isso aqui, né? Sempre a gente vai poder usar essa expressão. Velocidade do objeto em relação ao referencial S igual a velocidade do objeto medida no referencial M mais a velocidade do objeto medida em relação ao do referencial M medido em relação ao referencial S. Se a gente continuar, equação 1, equação 2. Se eu continuar fazendo derivadas, o que vai aparecer aqui agora? Então agora eu vou derivar dos dois lados dessa equação. Vamos lá fazer essa derivada. O que é que surge aqui? A PS, né? A aceleração do ponto P medido no referencial S. Objeto P medido no referencial S, né? O que aparece aqui? APM, né? A aceleração do objeto P em relação ao referencial M. Mais, o que aparece aqui? AMS. A aceleração do referencial M relativo a S. Só que aqui tem um parênteses, né? Que eu falei na aula de ontem. Qual que é o parênteses? A gente vai trabalhar com referenciais dito iniciais. Referenciais dito iniciais, a gente vai estudar em detalhes nas leis de Newton, mas os iniciais tem que ter uma condição, é que a aceleração dele seja zero em relação a outro referencial. Então, nesse caso, essa aceleração aqui seria zero, né? Porque a aceleração, o referencial não pode estar acelerado. Então, a gente vai ter que a aceleração do ponto P, do objeto P, medido em relação a S,
vai ser igual à aceleração do objeto P medido em relação ao referencial M. Tem essa curiosidade aqui. As acelerações vão ser iguais, medidas nos dois referenciais. Isso desde que isto daqui seja uma condição satisfeita. Que esse referencial M seja um referencial inicial. Ou seja, a aceleração tem que ser zero. Ele não pode ter aceleração de qualquer tipo. Não pode ter tangencial nem centrípeta. Isso quer dizer o seguinte, que o referencial M só pode realizar um tipo de movimento. Que tipo de movimento é esse? Que tipo de movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme. Não basta ser só uniforme, porque quando a gente fala movimento uniforme, pode ser um movimento curvilíneo uniforme. Ele tem que ser retilíneo uniforme, porque a aceleração tem que ser zero. No movimento, eu posso ter um movimento uniforme curvilíneo, por exemplo, um movimento circular uniforme, em que a aceleração tangencial é zero, mas a centrípeta está presente lá. Eu preciso que as duas sejam zero. Nesse caso, ele não pode fazer curvas, porque ele não pode ter aceleração nem tangencial nem centrípeta. Mas por que o referencial MS é zero? Porque o que surgiu aqui, ó, é que a aceleração do referencial M em relação ao S. Foi o que surgiu aqui na equação. O que eu estou dizendo é que esse referencial, ele não pode ser um referencial não inicial. Ele tem que ser um referencial inicial. Para que ele seja inicial, em relação ao referencial S, a aceleração relativa dos dois referenciais tem que ser zero. Falar que a aceleração do referencial M em relação a S é zero é a mesma coisa que falar que a aceleração do referencial S em relação a M é zero. Pelo movimento relativo que a gente já discutiu, né? Um objeto, se eu fixo um referencial num poste e um carro se choca com um poste. No referencial do poste, o carro que está se movendo. No referencial do carro, é o poste que se aproxima do carro. A gente já falou sobre isso lá naquelas aulas iniciais, né? Aqui eu só tenho aceleração do ponto P, do objeto P, em relação ao referencial S. A única aceleração que eu tenho aqui entre os dois referenciais é essa daqui. Pode ver que isso aqui é P em relação a S e P em relação a M. Entre os referenciais só tem S. E a aceleração relativa entre os referenciais tem que ser zero. Porque senão não vai ser um referencial inicial e tem um monte de problema. O Iago, por exemplo, fez uma pergunta excelente ontem, no final da aula, e muita gente já tinha ido, eu vou até deixar essa pergunta aí para vocês. Ele perguntou o seguinte: professor, quer dizer então que um carro, quando entra numa curva e faz uma curva, descreve uma trajetória curvilínea? Para um referencial fixo no carro, a gente vai considerar ele inicial ou não inicial? Fixo no carro, referencial fixo no carro. O carro está fazendo uma curva. Vou fixar o referencial aqui no carro. Esse carro está acelerado? Sim ou não? Eu nem preciso falar se esse movimento aqui ele é acelerado ou desacelerado. Ele já tem uma aceleração. Se está fazendo curva, tem aceleração. Qual aceleração é? No mínimo, ele tem o quê? Para poder fazer uma curva, ele tem que obrigatoriamente, caixa alta, caps lock, fonte em negrito, sei lá, tamanho 2014, vermelho. Ele fez curva, tem que ter aceleração centrípeta. Aí só concluindo. Se ele é um referencial que está fixo em um carro, que descreve uma trajetória curvilínea, que portanto isso aqui não é obedecido, esse referencial, vou chamar de referencial S'. Esse referencial S' é inicial ou não inicial? Não inicial. A gente vai entender o porquê desse nome quando chegar em lei de Newton. A gente vai falar do princípio da inércia. Mas ele é não inicial. Porque para ser inicial, a gente já sabe que a aceleração tem que ser zero. Se ele está fazendo curva, ele já tem aceleração. Já vai ser um referencial não inicial. Já começa daí. Aí vamos lá. A grande pergunta do nosso amigo Iago. Para quem está fora do carro, explica o movimento através da chamada força centrípeta. Que vai ser o resultado do atrito do carro, dos pneus do carro com o asfalto da pista. Vai promover uma força com a direção radial e sentido para o centro da curva, que vai assumir o papel do que a gente chama de resultante centrípeta. Mas a questão toda é, a terceira lei de Newton, quem lembra o que fala a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação, né? E a partir dela a gente pode falar que as forças existem aos pares. Para quem está dentro do carro, ou seja, um referencial não inicial, se essa pessoa
colocar no teto do carro, está aqui o teto do carro, e ela pendurar por um fio uma bolinha. E quando ela entrar nessa curva, ela vai ver essa bolinha sofrendo um deslocamento lateral. Como é que, em nome de Deus, um cristão explicaria esse movimento dentro do carro? Porque ele não está vendo nada tocando na bolinha. E a bolinha foi para lá de lá, como se tivesse uma força agindo na bolinha. Esse é o grande problema dos referenciais não inerciais. A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, a gente vai falar em detalhes mais à frente, é muito negligenciada, mas ela é uma das principais. Porque ela é a lei teste. Não é à toa que ela é a primeira. Quando Newton estabeleceu suas 3 leis. Porque se a primeira lei de Newton da mecânica, que é o princípio da inércia, não for atendido, todas as outras não são atendidas. Para as leis de Newton funcionarem como foram escritas, eu preciso estar diante de um referencial inercial. Ou seja, que obedece ao princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia? Que a gente vai ver mais à frente de novo, mas o que diz? O corpo tem de manter seu estado de movimento ou repouso, a menos que sobre ele atue uma força que altere esse estado de movimento ou repouso. Tem alguma força atuando aqui? O cara não está vendo nada. A não ser que seja um fantasma ali, né, que está empurrando a bolinha. Então, para um referencial desse, ele vai ter que inventar uma força fictícia. E que essa força, por ter a direção radial e apontar para fora da curva, ele vai chamar de força centrífuga. E aí a pergunta que eu falo para você, que eu pergunto para vocês agora é a seguinte, foi que o Iago me fez ontem. Eu respondi ele, mas como a maioria não estava aqui, vai ficar esse questionamento aí para vocês. Se as forças existem aos pares pela terceira lei de Newton, qual que seria a força de reação da força centrífuga? Seria a força centrípeta? Porque se a centrífuga ela aponta para fora da curva e a centrípeta ao longo da mesma direção para o centro da curva, a força centrípeta e a força centrífuga seriam par, ação e reação? Não, estou falando de força. Só da força centrífuga, qualquer que seja a natureza dela, e da centrípeta. Força, está aqui a direção. Força centrífuga, força centrípeta. Elas têm o mesmo módulo. Curiosamente, elas vão ter o mesmo módulo. Elas vão ter a mesma direção em sentidos opostos. Elas são par, ação e reação? Um par, ação e reação nunca pode estar no mesmo corpo. Se eu empurro a parede com uma força F, a parede me empurra com uma força F. Ela não se auto-empurra com uma força F. Uma força está em um corpo, a outra força deve estar obrigatoriamente no outro corpo. Essas duas forças estão agindo no mesmo corpo. E agora? Se não são, então qual que tem que ser, se as forças têm que existir aos pares, pela terceira lei de Newton, qual que é a força da reação da força centrífuga? Sim, evidentemente, né? Evidentemente. Você está empurrando com uma mão a outra mão. A reação não vai ser na mesma mão, vai ser na outra mão. Caso contrário, não existiria movimento, porque senão a resultante seria zero sempre. Imagina, eu empurro um objeto com uma força F, se a reação fosse no próprio objeto, sentido contrário com o mesmo modo, a resultante seria zero no objeto sempre. Não existiriam movimentos, né? Tem que ser no outro corpo. É clássica essa questão. Ou, por exemplo, se você fizer uma vela e botar um ventilador grande no mesmo barco, assoprando a vela, se o barco vai se embora. Não entendi. Fizeram o quê? Esse experimento. Só que eles usaram um motor a reação. E era modelo. Não vi, não sei. Conseguiram o quê? Não, isso não pode acontecer. Foi alguma outra coisa. Não pode.
Mano, alguma outra coisa tá envolvida, né? Ele não tem condições de fazer... se fosse assim, a gente conseguiria... tem que estar saindo do sistema alguma coisa. Tem que estar saindo do sistema alguma coisa. Isso daí a gente estuda lá em conservação da quantidade de movimento. Mas vamos voltar aqui, né? E vou deixar vocês refletindo sobre essa pergunta, né? Qual seria o par-reação da força centrífuga? Já vimos que não pode ser a força centrípeta, né? Embora ela seja muito tentador a gente pensar que é ela, né? Porque as duas vão ter, curiosamente, o mesmo módulo, atuar ao longo da mesma direção e ter sentidos opostos. Isso faz a gente ter uma tentação de imaginar que elas são forças para ação e reação, né? Mas a gente já descartou essa possibilidade porque as duas estariam sendo aplicadas no mesmo corpo. Mas tem uma coisa que vem mais da raiz do problema, que é o X da questão, né? Que explica essa situação. Voltando para cá, né? Então a gente já falou disso, né? E posição, velocidade, aceleração, o tempo, como é que ocorre? O tempo medido no referencial e o tempo medido no outro referencial, como é que fica? Na relatividade galileana, mecânica clássica, a gente vai tem um monte de vídeo, você falou desse vídeo aí, tem um monte de vídeo no YouTube que os caras falam assim, motor de energia infinita. O cara bota um imã lá e mostra no vídeo que o negócio está girando. Isso não existe, pessoal. Não existe. Bom, para finalizar aqui, vamos botar aqui desse lado aqui mesmo. O tempo medido nos dois referenciais, M e S, vai ser igual. Certo? As medições de tempo são idênticas, né? Para o observador S, se ele ligar o cronômetro dele aqui, o observador fixo no referencial S. Ele ligou o cronômetro dele, cada segundo que passa aqui para esse observador vai ser idêntico a cada segundo que passa para um observador fixo no referencial M, independente do movimento relativo entre eles. Isso, já expliquei no finalzinho da aula de ontem, mas lembrando, na mecânica clássica. Depois que o nosso querido Albertinho, conhecem? Albertinho. Ele publicou a tal da relatividade, da teoria da relatividade especial, e uma das equações dela mostra isso aqui, que o tempo medido em um referencial é igual ao tempo medido no outro referencial, dividido por uma constante que é igual a 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Esse v é a velocidade de um referencial em relação ao outro. É essa velocidade que a gente colocou aqui, a ms, do referencial em relação a s. É a velocidade, vou botar aqui, do referencial S em relação ao referencial M. Aqui embaixo, quem reconhece C? Esse C aqui é o quê? Esse C é a velocidade da luz. Ocorre que na prática essa velocidade aqui, são as velocidades do nosso dia a dia, são extremamente inferiores à velocidade da luz. Se a gente usar um pouquinho lá de cálculo, né? Limite, esse termo aqui vai para quanto? Se esse valor aqui é muito menor, se essa velocidade aqui é muito menor do que c, isso implica dizer que esse termo aqui vai para quanto? Vai para 0, sobra 1. Raiz de 1 é quanto? 1. Então o tempo medido nos dois referenciais é igual. Ou seja, a relatividade galileana é um caso particular da relatividade de Einstein, da relatividade especial. O que ocorre na prática é que a gente observa que para velocidades abaixo de 10% da velocidade da luz, a diferença é mínima e os tempos podem ser considerados iguais. Acima de 10% da velocidade da luz, aí começam a aparecer certas diferenças significativas nas medições de tempo. O tempo vai passar de um jeito para o referencial S, vai passar de outra forma, com outro ritmo, para o referencial M, interestelar, né? É por aí, o interestelar, por aí. Esse fator aqui é o chamado fator de Lorentz, das equações de Einstein. Beleza, né? Então o que a gente vai tratar aqui? Posição é sempre as somas, velocidade é sempre a soma de vetores,
As acelerações vão ser iguais, porque a gente vai tratar sempre de referenciais iniciais, o que implica dizer que um referencial deve se mover relativamente ao outro, através de um movimento retilíneo uniforme, e a medição dos tempos vão ser iguais, desde que essa velocidade aqui de deslocamento de um referencial relativo ao outro seja muito menor do que a velocidade da luz, o que na prática vai acontecer sempre para a gente, a menos que seja um problema de física moderna. E aí não vai ser um trem, não vai ser um objeto com massa que vai se deslocar assim. Normalmente ele vai dizer que é uma partícula, né? Um muon, uma partícula cósmica, entrou na atmosfera da Terra com uma velocidade de 0,99% da velocidade da luz. Aí já é outra situação, né? Aí esse V já não é quase igual à velocidade da luz. Aí a gente tem que usar as equações da relatividade, que vão surgir dois tempos diferentes. Esses nomes aqui, esses tempos aqui, dá até nome lá em física moderna. Tempo próprio e tempo impróprio. Oi? Sim. Sim, tem a ver com isso aqui também. Por conta da dilatação temporal, né? Vamos lá, né? Ali do outro lado agora, fazer alguns exemplos. Resumido, essa figura que eu fiz aqui demonstra essas três equações aqui pra gente. Na prática, o que a gente vai precisar? Só aplicar uma soma de vetores. É só soma de vetores. Soma de vetores e soma de vetores. Só que isso daqui não tem muita graça. Porque isso aqui é para você dar a posição. Pelo menos não tem muita graça sem usar notação de vetores unitários. Aí as questões não trabalham muito com isso. Trabalham mais com qual? Isso aqui vai ter graça nas questões? Não tem, é igual um, é igual ao outro. Mas vocês fiquem atentos, caso o cara pergunte, você está ligado. Ele vai ter que dizer os referenciais, ele vai falar, o movimento de um referencial em relação ao outro se dá através do movimento retilíneo uniforme. Você sabe que a aceleração de um é igual a tanto, qual que é a aceleração medida aqui em relação a esse referencial da partícula P é igual a tanto, qual que é no outro referencial, você sabe que é igual. Mas a maior parte das questões vai trabalhar em cima disso aqui. Velocidade relativa. O pessoal chama de velocidade relativa, né, nos módulos, né? Vamos pensar agora naquela situação do rio que eu coloquei como exemplo. Fazer uma situação simples Primeiro vamos fazer uma situação simples de escada. Uma escada pode ser no mesmo rio. Pode ser no mesmo rio. Vou fazer só que ele vai nadar na mesma direção da correnteza. Uma pessoa nadando, por exemplo. E a gente tem o exemplo do atravessar o rio. E depois o terceiro exemplo que eu vou mostrar, antes da gente falar dos lançamentos, vai ser o exemplo com vetores unitários. Que já é um pouquinho mais elaborado. Mas aí a gente vai seguir passo a passo. Conversores, exatamente. Bom, primeiro exemplo, né? Vamos botar aqui. Exemplo 1. Aqui o rio. Aqui a margem do rio. A gente vai fixar o referencial aqui na margem desse rio. Para a gente utilizar a mesma notação aqui, vou chamar a margem do rio de S. Mas vocês vão chamar do jeito que vocês quiserem, ou o problema vai nomear para vocês. O que importa é que a gente saiba do que se trata, né? Vou dar um nome para o meu referencial aqui. Eu vou chamar ele de referencial S, esse que está fixo aqui. E aí, o que acontece? Vamos supor que a água aqui no rio, ela se mova relativamente ao referencial na margem com uma determinada velocidade que a gente vai jogar aqui, digamos, velocidade ms, módulo da velocidade ms, 10 metros por segundo. Então, olha lá. O que é esse VMS? É a velocidade da correnteza medida em relação ao referencial S. É esse cara que está aqui. E aí tem um nadador. Uma pessoa aqui que decidiu nadar contra a correnteza. Por razão qualquer, vai saber lá. Esperto ele. Ou são aqueles exemplos dos livros de física, né? Um porco decidiu escorregar por
umas coisas nada a ver. Tipo isso. Aí aqui eu tenho agora, o cara decidiu nadar contra a correnteza. E a velocidade com a qual ele vai nadar, essa velocidade é em relação ao correferencial, eu tenho que dizer. Pode ser em relação à margem ou pode ser em relação às águas. O problema vai dizer isso pra gente. Eu vou dizer que, por exemplo, nessa situação hipotética, que essa velocidade aqui vai ser medida em relação às águas. Então vai ser a velocidade que eu chamei ali de P, né? Em relação às águas, referencial m, né? Pronto. E aí a questão vai ser, qual a velocidade, com qual velocidade o nadador, qual a velocidade que o nadador possui em relação à margem. Vamos botar um valor aqui para ele também, né? Velocidade, o módulo dessa velocidade VPM. Vamos dizer que o cara seja bom. 15 metros por segundo. Em relação à margem, ele vai se deslocar com qual velocidade? Não é uma soma de vetores? Vem daqui. Não vem da nossa intuição. A nossa intuição ela prega muitas armadilhas na gente. Vem daqui. Não é? Porque está um contra o outro, então é só. Mas você vai chegar a essa conclusão aqui. Você pode chegar a essa conclusão aqui. Só que você vai ficar limitado, né? Porque você vai fazer só problemas que são assim, colineares. Ou quando estão na mesma direção, ou quando estão em sentidos opostos. Quando forem problemas que não forem colineares, aí você não vai ter a mesma intuição de usar a lei dos cossenos, por exemplo. E aí, qual que seria a velocidade, o módulo da velocidade do nadador em relação à margem? Ou seja, usando a notação de índice que a gente está trabalhando aqui, de P em relação à margem, que é S. Qual seria? É sempre uma soma de vetores. Velocidade do objeto em relação a um referencial igual a velocidade do objeto medida no outro referencial mais a velocidade do referencial medida em relação ao primeiro. É sempre isso. Como é uma soma de vetores, esses vetores são o quê? Colineares. Estão ao longo da mesma direção. Quando eles são antiparalelos, o que a gente faz quando soma esses vetores? Para obter um módulo do vetor resultante. É um módulo da diferença dos vetores. Então esse cara aqui é um módulo da diferença dos módulos daqueles vetores ali. VMS menos VPM. Isso vai dar quanto? 5 metros por segundo, né? Então em relação às margens, à margem, o nadador vai se deslocar com uma velocidade de 5 metros por segundo. Embora, em relação às águas, ele esteja com uma velocidade de nado, né, de 15 metros por segundo. Se ele estivesse para o outro lado, se ele estivesse nadando com a mesma velocidade, só que agora para a direita, aí seriam dois vetores na soma, esse com esse seriam dois vetores o quê? Paralelos, no mesmo sentido. A resultante é o quê? A soma. Então daria uma velocidade de quanto? Em relação à margem? 25 metros por segundo. Agora, se fosse perpendicular, vou fazer o exemplo 2 aqui agora. Exemplo 2. Está aqui o mesmo rio, referencial. Vamos chamar, para não se acostumar, né? Só botar nomes, a gente precisa saber do que se trata. Aqui não é margem? Cuidado. Cuidado com esse daqui, esquece. Eu estou querendo botar outros nomes. Para não acostumar vocês a acharem que só são essas letras que vocês podem usar aqui e ficar bitolado com isso na mente de vocês. O que vocês precisam entender é a relação. É sempre a velocidade do objeto medida em um referencial igual à soma de outras duas velocidades. A do objeto medida em relação ao outro, segundo referencial, e do segundo referencial em relação ao primeiro. Eu vou chamar então agora aqui esse referencial, né, a margem, vamos chamar de m, que seria mais adequado, né? De margem. E aí eu vou ter duas velocidades agora. A velocidade da correnteza, que é a velocidade do referencial que está fixo nas águas, em relação ao referencial da margem. Então vamos chamar isso aqui de V correnteza em relação a M, que é a margem.
Vamos colocar um valor aqui hipotético para o módulo dele? VCM, valor de 5 metros por segundo. Não, perdão, 4 metros por segundo. E aí eu tenho um barco, né? E esse barco, ele vai desenvolver uma certa velocidade relativamente às águas. Relativamente às águas quer dizer, em outras palavras, relativo ao referencial que está fixo na água, está se deslocando com a água, né? Então vamos lá. Vai ser a velocidade do barco medida em relação ao referencial M. Vamos botar um módulo aqui para ele só para a gente fazer algumas continhas, né? Vamos dizer que ele faça esse deslocamento com uma velocidade de 3 metros por segundo. Velocidade do barco relativa às águas. Ou seja, a rapidez com a qual ele se desloca na água, em relação à água. Se eu fixar um sistema de eixo na água, qual a rapidez que ele se desloca em relação a esse referencial? E lembrando, né? A água está se deslocando. Perdão, B em relação a C, em relação à correnteza, né? Como a gente fez aqui, correnteza em relação à margem, barco em relação à correnteza. E aí, o que a gente precisa fazer agora? Se for para calcular um módulo, que normalmente é o que se pede, né? Um módulo da velocidade do barco em relação ao referencial na margem, em relação à margem, se for pedido isso, é só a gente lembrar que a equação diz para a gente que a velocidade do barco em relação a um dos referenciais, no caso aqui na margem, é igual à soma dos outros dois vetores de velocidades. Vetores, né? Tem que botar a setinha aqui. O vetor da velocidade do barco em relação à correnteza, mais a velocidade da correnteza em relação à margem. Vocês olharem, a estrutura é exatamente na mesma... Oi? Deixa eu só... Ó, o barco, que eu chamei de B, representa esse objeto que eu chamei de P aqui. Só que aí foi o que eu falei, para esquecer essa notação, porque ali eu quis usar outra. Porque aqui eu chamei de S, o referencial fixo, vamos dizer, na margem, que seria o referencial da margem. Lá eu chamei de M. Então houve essa troca aqui, né? E aí a gente tem essa expressão. Se é isso que eu quero calcular o módulo desse vetor, eu preciso achar primeiro o vetor, que é uma soma de outros dois que são o quê? Perpendiculares entre si. Então, como é que eu somo dois vetores perpendiculares? Lembram das aulas lá de vetores, soma de vetores? Pego representantes desses vetores que têm origem em comum. A gente vai, coloca essas origens em comum e usa a regra do paralelogramo. Usando a regra do paralelogramo, o vetor VBM, que a gente chamou aqui, velocidade do barco em relação à margem, vai ser a diagonal desse retângulo. E o módulo dele, que é o tamanho dessa setinha aqui, né, a gente obtém pelo teorema de Pitágoras. Então a gente vai ficar com um módulo da velocidade do barco em relação à margem igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso é o triângulo pitagórico, né? Vai dar quanto essa velocidade? Vai dar quanto essa velocidade? 5, né? 5 metros por segundo. O módulo seria esse. E a orientação do vetor velocidade? A orientação do vetor velocidade eu posso utilizar esse ângulo aqui, ó, θ, para indicar a orientação desse vetor. Do barco... BC. Eu mudei aquela hora lá, esqueci de mudar aqui, né? Do barco em relação à correnteza. O θ aqui a gente obtém como? Vocês lembram? Tangente a menos 1, cateto oposto. Quem é esse daqui? É o VBC. 3 sobre cateto adjacente, que é esse daqui, VCM. 4. Isso daqui não vai dar um ângulo notável, mas se você jogar na sua calculadora, vai te dar um valor para esse ângulo aí. Deu quanto? Vocês já jogaram na calculadora? Façam aí a conta. Dá essa inclinação aqui.
Você não estava aqui na época da aula de vetores, não, né? Quem estava aqui na época de vetores? Por que a tangente é menos 1 aqui? Porque é a função inversa da tangente. Esse ângulo θ é um ângulo θ. Eu quero saber o ângulo θ, mas eu sei a tangente de θ, eu não sei o θ. Mas eu sei que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente de θ vai ser quem? Cateto oposto, VBC. Vamos botar os números, né? Como está ali, né? A tangente vai dar 3/4. Eu quero achar o θ. Para achar o θ eu aplico a função inversa. Se isso daqui fosse, por exemplo, a gente vai falar lá na matemática, na aula de função exponencial, a gente vai falar um pouquinho também de funções trigonométricas inversas. Mas vocês lembram da matemática? Se fosse uma equação desse tipo aqui, ó, e elevado a x igual a 13. Eu quero saber o valor da incógnita que está no expoente ali, x. O que a gente faz? A função inversa. A função inversa da exponencial é qual? A logarítmica. Se a base é o e, eu tenho que usar a mesma base lá na minha função logarítmica. Esse e é aquela constante numérica, né, de Euler. Então eu vou tomar o ln, que é o log com a base e, disso daqui. Dos dois lados eu tenho que fazer, né? A operação que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Só que como eu pego uma função inversa, vamos lá. Isso aqui é x. Minha função f levou esse x em um y. O que é que a função inversa f menos 1 vai fazer? Ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai pegar o y e vai levar no x. Então, se eu pego a função inversa, o que vai acabar acontecendo aqui? Vai aparecer quem aqui agora? O x, que é igual ao ln de 13. A mesma coisa vai ser aqui. Então, imagine. Aqui mora o θ, no domínio. A minha função tangente de θ vai levar esse θ numa tangente. E a função inversa vai pegar uma tangente conhecida e vai me dar quem? O θ. Então eu vou tomar a tangente a menos 1 dos dois lados, que é a notação que a gente usa para a função trigonométrica inversa da tangente. Eu gosto de usar essa notação tangente a menos 1, porque é que está presente nas calculadoras, né? Mas existe a outra notação também, que é o arco tangente. Então eu vou tomar o arco tangente desse cara e tomo o arco tangente do outro lado também, né? Que era 3/4. Ocorre que isso e isso daqui são funções inversas, o resultado dá o argumento, que é o θ. Né? Porque o arco tangente da tangente de θ voltou para o θ. É igual ao arco tangente de 3/4. Isso daqui vai te dar, se for numa prova, por exemplo, você vai ter aqui o resultado de um seno, cosseno ou tangente de um ângulo notável. Por exemplo, se fosse um arco tangente de raiz de 3 e aparecesse aqui, qual que seria o θ? Se fosse o arco seno de meio, qual que seria o θ? Se fosse o arco seno de meio. Arco seno de meio. Qual que é o valor? Θ igual ao arco seno de meio. Quanto é que é esse θ? 30 graus. Ou seja, qual que é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. E é isso que a função trigonométrica inversa faz. O que o seno faz? Pega um ângulo e calcula o seno desse ângulo. A inversa do seno vai pegar o seno e vai te devolver o ângulo. Vai fazer o caminho contrário. Foi isso que eu expliquei aqui. Vai fazer o caminho oposto, função inversa. Lá na matemática a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí também em detalhes. Mas isso daqui... Oi? 36,8, né? Vamos botar aqui θ, aproximadamente 36,8. Esse ângulo θ aqui. Ou seja, esse barco, relativamente à margem, ele vai se deslocar com uma velocidade que tem esse módulo aqui de 5 metros por segundo, fazendo ou formando um ângulo em relação à margem, um ângulo θ de aproximadamente 37 graus. Com essas informações, se eu souber a distância entre uma margem e outra, eu posso, por exemplo, calcular o tempo, o quanto que ele vai percorrer até chegar na outra margem. O tempo necessário para ele chegar até a outra margem, basta eu usar o quê? Só uma das componentes, né? Que é a componente vertical. Não entenderam? Tudo bem?
Deixa eu apagar isso daqui, que isso aqui foi só uma observação, né? Foi só um comentário. Professor, esse 36,8 é a inversa da tangente do caso. Não, é o θ. Isso, é o resultado da tangente a menos 1 de 3/4 da 36,8. Para calcular essa calculadora? Não, eu falei isso, pessoal. Já falei. Na questão, vai dar um valor de um ângulo notável aqui dentro. Por isso que eu perguntei. Se fosse um seno a menos 1 de meio, se fosse uma tangente a menos 1 de 1, qual é o ângulo θ? 45 graus. Qual que é a tangente de 45 graus? Ó, os ângulos notáveis. 30, 45, 60. Vou falar só da tangente. Quanto é que é a tangente aqui de 30? Quanto é que é a tangente de 45? Quanto é que é a tangente de 60? Se aparecesse para você assim, ó, eu quero um ângulo θ que é a tangente a menos 1 de raiz de 3 sobre 3. Qual que é esse θ? 30 graus. O que eu perguntei foi o de 45. É porque vocês estão tão acostumados a fazer só num fluxo, que quando muda o fluxo, no sentido contrário, buga. Mas aqui a gente está aqui para fazer isso, desbugar as mentes. Minha tarefa aqui é ajudar vocês nesse processo. Beleza? Se fosse um seno, só para finalizar. Aqui seria o quê? Meio. Aqui seria quanto? Raiz de 2 sobre 2, aqui seria quanto? Se eu perguntasse para você qual que é o ângulo θ, cujo seno a menos 1 é igual a raiz de 3 sobre 2. Quanto é que é isso? 60 graus. Raiz de 3 sobre 2, seno 60 graus. É a função inversa. O seno de 30 graus dá quanto? Meio. A função inversa vai fazer o caminho contrário, é só isso. Ela vai sair do valor do seno e vai buscar o ângulo. Quanto é que é o seno de 30 graus? Meio. Quanto é que é o arco seno ou seno menos 1 de meio? 30. Quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é que é o arco seno de raiz de 2 sobre 2? 45 graus. É isso. Com essa informação aqui, por exemplo, que a gente obteve, desse valor aproximado, né? Tá aqui a margem. E o barco, ele vai se deslocar aqui, ó, segundo esse vetor velocidade, que a gente chamou aqui de VBM, em relação à margem, né? Formando um ângulo θ aqui de aproximadamente 37 graus. Se eu sei, por exemplo, a distância D entre as margens, eu posso calcular a distância efetivamente percorrida pelo barco até ele chegar na outra margem. Beleza? A distância que ele vai percorrer até chegar a outra margem. Uma das coisas que a gente vai poder fazer. Evidente que quando chegar na lista, né, que eu vou mandar a lista lá para vocês no grupo, vocês vão reconhecer tudo isso que eu estou falando na lista, nas questões, e vão botar em prática. Beleza? Outra forma que eu podia pensar para descobrir esse deslocamento dele, podia ver o tempo que ele leva para atravessar a margem. Aí não, aí tem várias possibilidades. O tempo que ele leva para atravessar a margem, e se eu sei o tempo que ele leva para atravessar a margem. Você está falando para descobrir isso daqui, né? Esse percurso todo que eu falei. Se você sabe o tempo que ele leva para atravessar a margem, você tem esse VBM e você calcula. Se esse VBM é fixo, se for constante, você calcula. Entendeu? Você vai usar ΔS sobre ΔT, né? Quer dizer, vai isolar o ΔS na equação, né? Aí você pode trabalhar com isso, pode trabalhar com componentes. Aqui é um prato cheio para a gente trabalhar com vetores, com as componentes dos vetores. Porque, por exemplo, esse vetor, ele tem duas componentes. Ele tem uma vertical e tem uma componente horizontal, reconhecidamente aqueles vetores que deram origem. Se eu quero a velocidade com o tempo que ele vai demorar para chegar a outra margem, basta usar esse vetor daqui, a componente vertical, com essa distância daqui. ΔT igual a D sobre VBM. Essa componente aqui da velocidade vertical. Vai me dar um intervalo de tempo. Essas componentes a gente vai trabalhar agora, inclusive, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. A gente vai falar da independência dos movimentos. Só que é uma que eu acho que o Isaac fez ontem, que eu não sei se eu entendi errado, mas se pegasse, por exemplo, só a componente VBM. Sim, que é a componente vertical. Beleza. Beleza. Se pegasse a distância... Ali, dá o tempo.
de atravessar a margem. Independente, Independência dos movimentos. É o que eu vou botar aqui agora. Princípio da independência do movimento de Galileu. se pegar essa distância assim, nessa Independente. Porque se você pensar direitinho, a componente horizontal da velocidade, ela só explica a componente horizontal do movimento. E a vertical explica a componente vertical do movimento. Esse movimento ocorre simultaneamente ao longo de dois eixos, um horizontal e um vertical. E foi isso que Galileu propôs, o princípio da independência dos movimentos. Qualquer movimento pode ser estudado como sendo uma composição de dois movimentos simultâneos e independentes entre si. É o que eu vou explicar melhor aqui agora, para a gente entender o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal. E as equações que surgem. E aí a gente entendeu isso, trabalhar e cair em cima das questões. Vou apagar aqui esse lado. O último exemplo, né, eu falei que ia fazer 3 exemplos, né, fiz 2. E o terceiro com vetores unitários eu vou fazer aqui agora. Ui. E dá o quê? Vê se vai ser parecido com o que eu vou colocar aqui. Ah, tá aqui. Exemplo 3. Olha aí. Eu tenho aqui, então, esses 2 referenciais que vão fazer a observação de um movimento, né? No mesmo objeto O. Referencial S, referencial M, de novo, né? Botei aqui os mesmos nomes do último sistema que a gente montou aqui. E aí o que se sabe é o seguinte. A função posição do referencial M, do objeto de M em relação a S, né? Função posição de M em relação a S é dada por essa expressão aqui.
Vamos olhar aqui. Esse referencial M relativo ao S, ele realiza movimento ou está parado? Esse referencial, esses dois referenciais estão parados um em relação ao outro ou em movimento? Estão em movimento. Por que estão em movimento? A cada instante. Agora esse movimento aqui ocorre na direção de qual eixo? Só na direção do eixo X. Na direção do eixo Y vale 5, né? Fixo. E não muda. Ou seja, esse referencial relativo ao S, ele não se move verticalmente. É sempre fixo. 5 na direção de J chapéu. No eixo horizontal vale 5t mais 5. 5t mais 5 dá um movimento uniforme ou uniformemente variado? 5t mais 5, isso aqui é um movimento uniforme ou uniformemente variado, pessoal? Uniforme. Uniformemente variado é quando depende do quadrado do tempo. Quando é t ao quadrado. Aí é uniformemente variado, né? Movimento uniforme, S igual a S0 mais V vezes T. Uniformemente variado, S0, V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Quando depende do quadrado do tempo, quando a função posição é uma função quadrática do tempo, o movimento é uniformemente variado. Nesse caso, o que a gente percebe? O referencial M, ele se desloca sempre na horizontal, num movimento, portanto, retilíneo e uniforme. Esse referencial, só por curiosidade, a gente pode reconhecer ele como sendo um referencial inicial ou não inicial? Inicial, perfeito. Por quê? Porque se ele descreve um movimento retilíneo uniforme, a aceleração dele é 0. Então ele pode ser considerado um referencial inicial. Então imagine, esse referencial é S aqui, em relação a S, esse referencial M se desloca aqui, para a direita. Se desloca para a direita. Com qual velocidade o referencial S se desloca para a direita? Com qual velocidade o referencial S se desloca para a direita? S0 mais VT. Olha para essa expressão aqui. Qual que é a velocidade com a qual ele se desloca para a direita? 5 metros por segundo. A velocidade no movimento uniforme não é o coeficiente do T? 5. Ela se desloca para a direita com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Em Y é fixa. Então esse referencial M aqui só se desloca aqui, ó, segundo a horizontal, com uma velocidade de módulo igual a 5 metros por segundo. Velocidade de M relativa a S, 5 metros por segundo. E em J chapéu, que é a componente vertical, ele está fixo aqui, em 5, não muda nada. Agora, o outro vetor posição que a gente tem, outra função posição, é a função posição de quem? Do objeto O, medido em qual referencial? M ou S? No M. Então, em relação ao referencial M, essa partícula O, ela se desloca na horizontal, sim ou não? Sim. E chapéu é a direção horizontal. Ela se move, porque depende do tempo. A cada instante, para cada t, eu vou ter um valor aqui no eixo, uma componente x. E esse movimento, essa componente horizontal do movimento de O em relação a M, é um movimento uniforme ou uniformemente variado? Uniforme, mesma expressão aqui de cima, depende do tempo no primeiro grau. Beleza? Qual a velocidade que ocorre? Qual é a componente horizontal da velocidade de O em relação a M? 2 metros por segundo. Vamos olhar agora a componente vertical. Ocorre movimento do objeto O relativo ao referencial M na vertical? Sim, que depende do tempo. A componente vertical, que é o versor J chapéu, que dá a direção, depende do tempo. E depende do tempo de que forma? Depende do quadrado do tempo. Então a componente vertical da posição do objeto O em relação a M vai se deslocar através de um movimento uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Com qual aceleração? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ligado, né? Perfeito. Fizemos uma leitura só observando as componentes. E agora a gente está apto para responder aqui os itens, né? A, B e C.
Qual que é a posição do objeto O relativo ao referencial S em t igual a 0? Onde tiver t, a gente vai substituir por quê? Por 0. E lembrar da composição, né? Posição de O em relação a S é dada pela soma dos dois outros vetores, né? Então a gente tem que lembrar sempre que a todo instante a posição do objeto O relativo ao referencial S é a soma, isso ocorre a todo instante, eu vou deixar isso aqui redundante e evidente aqui, é a soma dos outros dois vetores posição, né? O vetor posição de O relativo a M, mais o vetor posição de M, que é o referencial, em relação ao referencial S. Então vamos lá, eu quero agora calcular em t igual a 0, né? Ou seja, eu quero saber qual que é a posição inicial, em t igual a 0, qual que é a posição inicial de O, medido no referencial S. Porque qual que é a posição inicial de O no referencial M? No referencial M, O em relação a M, qual que é a posição inicial dela? 0 aqui vai dar 1. 1 na direção de I. 0 aqui vai dar 5. 5 na direção J. Essa é a posição inicial no referencial, medido no referencial M. Mas eu quero um referencial S. Então, t igual a 0 vai ficar esse cara aqui, ROM, quando t é 0. Quando t é 0, quanto é que dá isso aqui? 0. Isso aqui deu quanto? Vai ficar 1, né? 1 na direção I chapéu. I chapéu. Posição inicial. Velocidade inicial não. Posição inicial. Em t igual a 0. Em t igual a 0, deixa eu deixar aqui evidente o que a gente está fazendo, né? Em t igual a 0, eu estou substituindo onde tem t por 0, que é o instante inicial. Em t igual a 0, quanto é que vai valer isso aqui? 0 aqui, vai ficar só 1 e chapéu. E aqui vai ficar quanto? 0 aqui, 5j chapéu. Então, primeiro ficou I chapéu mais 5j chapéu. Mais o outro vetor em t igual a 0. Esse vetor aqui em t igual a 0, que é o vetor RMS. O vetor que dá a posição do referencial M em relação a S. Em t igual a 0, isso aqui 0 fica 5 e chapéu. Em t igual a 0, isso aqui não depende de t, permanece 5j chapéu. Soma de vetores, o que a gente vai somar? Soma os versores, né? Os colineares. Então, a posição do objeto O relativo ao referencial S em t igual a 0, ou seja, a posição inicial de O relativa a S, medida em S, vai ser igual. I mais 5i dá quanto? 5j mais 5j, 10j. Em termos de vetores unitários, esse é o vetor que dá a posição de O em relação a S em t igual a 0. Ele vai ter uma componente horizontal igual a 6 e vai ter uma componente vertical igual a 10. Em t igual a 0 vai ser esse o vetor. E aí, B. Qual que é o ROS para t igual a 2? Mesma coisa que a gente fez, só que ao invés de substituir o t por 0, a gente vai substituir o t por 2. E aí vocês vão fazer aí, né? E depois, para finalizar C, agora ele pede a velocidade. Qual é a velocidade de deslocamento do objeto O em relação ao referencial S? A gente sabe que essas velocidades relativas se dão através de uma soma de vetores, né? Que é o vetor velocidade de O em relação a M e a velocidade de M em relação a S. A gente não tem esses vetores, a gente só tem os vetores posições. Mas se a gente derivar em relação a tempo, a gente chega a esses vetores velocidades. Então vamos obter os vetores velocidades, né? Deixa eu escrever aqui, a velocidade de O do objeto em relação a S a cada instante deve ser igual à soma da velocidade de O em relação a M e a mais o vetor velocidade de M em relação a S. A gente precisa obter esses dois caras aqui. Vamos obter, né? Qual é a velocidade de O em relação a M? Esse cara aqui. Eu tenho a posição. Eu quero, a partir da função posição, obter a função velocidade. Deriva em relação ao tempo. Ou, simplesmente, observa qual a velocidade, que a gente já viu, né? Aqui o movimento é o quê? Uniforme ou uniformemente variado? Uniforme. Qual a velocidade? 2 metros por segundo. Então, 2 na direção de I,
Aqui o movimento é uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Aqui eu teria como saber qual que é a velocidade? Algum desses coeficientes aqui dá a velocidade? Esse coeficiente aqui, ele está me dando a posição inicial. A velocidade inicial não aparece aqui. Então eu tenho que derivar. Aqui tem que fazer a derivação. Quando deriva aqui, aí usando a regra da potência, derivado de constante é zero. Usa a regra da potência aqui, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Isso fica menos 10 vezes t j chapéu. Então essa é a função velocidade do objeto O medido no referencial S. Na horizontal se desloca com velocidade constante, igual a 2. Esse objeto O, em relação ao referencial M, ele se desloca na horizontal com um movimento uniforme. E se desloca aqui como é que chama? Na vertical, com um movimento uniformemente variado. Lembra, isso aqui é velocidade. Você tem que lembrar do watt. Watt é primeiro grau. Né? Isso aqui é uma constante, então a velocidade constante é uniforme. A velocidade depende da primeira potência do tempo, é movimento uniformemente variado. Oi? Deveria dar 7 onde? Aqui? 7? Velocidade O em relação a M. A gente pegou isso daqui e derivou em relação ao tempo. É 2, a velocidade aqui não é 2? Calma. A gente não está substituindo o T ainda não. Só está obtendo a função. Só estou obtendo a função. Aqui nem substitui o T. Essa daqui é a expressão para todo o T. Qual que é a velocidade aqui? É 2. Se você lembrar que isso daqui é a expressão do movimento uniformemente variado, a velocidade é coeficiente de T, é 2. Se você não lembrar disso, você deriva isso daqui em relação ao tempo, vai dar 2. E agora eu preciso obter a outra expressão aqui, né? A função da velocidade de M, referencial M, em relação ao referencial S. Vamos pegar a função posição ms, derivar em relação ao tempo. Ou observar aquelas coisas que a gente já falou, né? Na direção de chapéu, o movimento é uniforme. Qual a velocidade? 5. Se derivar, 5. 5 na direção de chapéu. Tem movimento aqui do referencial M em relação a S na vertical? Está fixo. Então não tem velocidade aqui, vai dar 0. Se você derivar uma constante, dá 0. Então vai ser só 5i. Então a gente tem agora as duas funções. Se eu substituir t igual a 2 nas duas e somar as duas, a gente obtém o VOS. Sim, e fazer as substituições direto nela. Dentro disso. Aqui eu fui fazer passo a passo, porque nem todo mundo aqui tem ainda essa visão. Mas aos poucos a gente vai desenvolver isso daí. O que eu fiz? Derivei, né, a soma, né, que a gente viu aqui, a soma dessas duas funções. E aí também é o seguinte, é porque tinham mais itens aqui. Aí esses outros itens, eu não vou botar todos aqui, mas os outros itens ficam mais fáceis uma vez que a gente já tivesse isso aqui estruturado. Uma função para T mesmo, uma função geral. Não ouvi? Não. Você está falando o quê? Esses dois aqui? Sim, se a gente somar esses dois, vai dar o vetor. Sim. Não foi o que você estava falando? É o que ele estava falando. Como aqui meu objetivo aqui é esmiuçar. Então, por exemplo, eu quis falar para vocês como é que é o movimento de M em relação a S. É uniformemente variado em cada direção. Está começando, vamos lá. Magazinho. Se eu botar o negócio aqui já não... Qual parte? Toda, né? Desde o começo, professor. Começo da aula. A parte da A, só a parte da A. Soma. Aqui você já sabe, né? Que isso aqui a gente fez no exemplo anterior. O vetor posição em relação ao referencial S vai ser a soma dos outros vetores posições. Só que eu preciso o seguinte, na letra A eu queria saber a posição inicial de O medida em relação a S. É o ROS, em T igual a 0, que é a posição inicial.
Mas vamos lá. Ele é obtido através dessa soma, que isso aqui a gente já tinha visto. O que eu preciso saber então? Em t igual a zero, cara, se isso daqui fosse um movimento uniforme, tem uma partícula que realiza esse movimento aqui, ó. 2 mais 5t. Qual que é a posição inicial dela? 2. Por que é 2? Porque o t é igual a zero. A posição inicial é a posição em t igual a zero. Faz t igual a zero aqui também. Onde tiver t, você vai botar zero. Então ficou aqui, ó. Primeiro, ROM. ROM é isso. Faz t igual a zero. Vai dar quanto a posição inicial? 1i. Chapéu. Esse outro aqui, em t igual a zero, vai dar quanto? 5 de outro chapéu. Aí eu fiz para o outro, para o RMS também. Em t igual a zero, 5 na direção de chapéu. Em t igual a zero, 5 na direção de chapéu. Porque aqui nem tt, é uma constante, é 5. Somei os vetores. Somei os vetores. 5i com 5i, 6i. 5j, 5j, 10j. Lembrando, né, pessoal? Quem não lembra ou quem não estava presente aqui nas aulas de vetores, né, os versores, eles são vetores unitários que dão sentido positivo dos eixos. O i chapéu na direção do eixo x e o j chapéu na direção do eixo y. Uma vez que a gente tem essas duas funções, para t igual a 2, soma, faz o t igual a 2 aqui e soma esses dois, porque não é a soma, né, dos vetores de velocidades a cada instante. VOM e VMS. VOM e VMS. Faz t igual a 2 lá em cima, aqui vai ficar constante, soma e a gente tem o resultado da letra C. Pronto, o que tinha que se falar sobre isso daí foi isso. Eu quis mostrar 3 exemplos para vocês. Um de vetores colineares, o outro de vetores perpendiculares. E esse outro aqui, que é em termos de vetores unitários. E a partir da nossa próxima aula, eu vou botar lá no grupo daqui a pouco, né? A lista das questões. E na nossa próxima aula, na segunda-feira, de física, a gente vai discutir as questões da lista. Vamos falar agora sobre o outro assunto que também é conhecido de vocês, que também está na lista. Que é o assunto de, vamos começar aqui com lançamento horizontal. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui, pessoal, para quem está tendo dificuldade aqui, não tem problema. É só estudar. Chegar em casa, fazer o que o coronel manda fazer? Eu estava estudar. Quem não estava aprendendo na aula de vetores nossa aqui pode sofrer um pouquinho mais, porque a gente discutiu isso aqui tudo na aula de vetores. Falamos sobre esses versores, I, J e etc. Mas os exercícios, vamos dizer assim, que não seja escola naval, essas coisas da vida assim, não vão te exigir esse conhecimento aqui. Certo? Mas, no entanto, porém, todavia, vocês viram aquela questão da SpaceX lá que a gente resolveu por derivada, não viram? Então, seguro morreu de velho, não tem essa história, né? É interessante a gente se preparar com o máximo que a gente puder. Evidentemente, dentro das nossas condições, dentro dos nossos limites, daquilo que a gente pode naquele momento. Tem gente aqui, eu não posso precisar quem, não dá para eu saber isso. Mas eu sei que tem gente aqui que por mais que estude, ainda não é a vez de passar. Porque não tem tempo suficiente para assimilar o conteúdo, amadurecer o conteúdo na mente de toda a matéria. Só que se essa pessoa não entender que ela precisa desse tempo para amadurecer e desistir, essa nunca passa. Agora o cara vai lá, fez, levou pau na prova. Levou tromba. Aí ele vem para cá de novo, continua estudando. O segundo ciclo dele, que ele vai reestudar, vai ver novamente tudo que ele já tinha estudado, ele já vai ver com outros olhos, ele já vai ver dali com um olhar além do alcance, com uma visão de raio-x, vai ver no infravermelho, ele já vai conseguir ver as coisas que ele não via antes. Certo? Então é o que eu digo, você tem que estudar, estude bastante.
Mas a gente tem que reconhecer que todo mundo aqui, todos nós somos seres humanos, não somos máquinas, nós temos limites. Dentro dos nossos limites, a gente tem que reconhecer isso. Se eu quisesse correr uma maratona, sei lá, fosse no final de semana que vem, eu não corro nem 10 quilômetros. Eu ia conseguir correr essa maratona? Eu não ia conseguir correr essa maratona. Eu ia me machucar, no máximo, na melhor das hipóteses, eu ia me machucar. Correr a maratona que eu falo é correr a maratona do começo ao fim. Não é ficar andando e correndo, andando e correndo. Correr do começo ao fim, mantendo o ritmo. Não vai conseguir fazer isso. Se você entrar na academia amanhã, quiser agachar com 200 quilos, você vai ser esmagado. Vai morrer. Não, porque tem muita gente que vê no YouTube o cara lá agachando com aquela carga toda e fala, pô, vou fazer a mesma coisa que esse cara. Se ele agacha com esse peso e ficou desse jeito, eu vou fazer também, vou ficar aqui nele. Lascou. O cara vê o Neymar batendo uma falta lá e fazendo aquele gol e fala, se o Neymar ganha esses milhões aí pra bater a falta, eu vou bater essa falta também. Parece fácil, né? Essa é a grande X da questão. Quando você vê um negócio que é muito complicado e uma pessoa fazendo, quando a pessoa faz, por exemplo, um problema, o cara vem aqui e resolve um problema de física super complicado. Você vai achar que aquilo ali pro cara é fácil. Parece que ele fez parecer fácil, porque para ele aquilo ali já é uma coisa que está na rotina dele. Já é fácil, ele tornou aquilo fácil para ele, relativamente fácil para ele. Agora, para quem está iniciando, aquilo é como puxar 200 quilos no supino. O cara não vai fazer isso. Ele precisa, estou dando um exemplo bem exagerado, mas ele vai precisar de tempo para chegar a um nível desses, né? Então, o cara que passa na escola naval, o cara que passa no ITA e etc., não é um cara que começou a estudar ontem não, pessoal. Por mais novo que ele seja, ele não começou a estudar ontem. Esse é o grande X da questão. A preparação dele na infância dele foi acima da média. Então, esses casos que são pontos fora da curva, por exemplo, a gente tem aqui o Fernando Codar, se vocês conhecem. Fernando Codar, matemático aqui maceiense, que hoje ele é doutor professor no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro. Ele foi cotado no mesmo ano que o Arthur Ávila, que é carioca matemático também, para a medalha Fields da matemática. A medalha Fields da matemática, quem não conhece, é como se fosse o Nobel de matemática. Oi? Aí, o maceiense vai dizer sempre que foi roubado, né? Vai dizer sempre que foi roubado. Mas, enfim, ele tinha um trabalho lá que estava concorrendo à medalha Fields. Essa medalha só acontece de 4 em 4 anos. Isso. A medalha Fields para matemáticos abaixo de 40 anos de idade. Tem trabalhos bem impactantes, né? E normalmente são problemas milenares, são problemas que se demoram muito para responder. Por exemplo, teve o russo, né? Um russo que resolveu a conjectura de Poincaré, que rejeitou até o $1 milhão, o prêmio lá e tal. Doido mesmo. Sim, o Fernando Codar é maceiense, ele é um ponto fora da curva, né? Porque ele teve os pais eram professores universitários daqui da UFAL, então ele teve uma preparação desde pequeno, bem diferente da padrão, da comum. Associado isso também à aptidão natural que ele tinha para as contas, né? Porque também não adianta você ser pai do Einstein e você não ser chegado da matemática que vai querer fazer, sei lá, artes cênicas. Não vai rolar, entendeu? Então, quando acontecem essas coisas que acontecem, é muito raro de acontecer, surgem essas pessoas assim. Tipo, o cara, ele já... Como o Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields. O Arthur Ávila, ele ficou... Ele estava fazendo... Como o Codar, ele foi no curso de verão das férias aqui da UFAL, na graduação. Ele foi no curso de verão, lá no INPA, e o pessoal convidou ele para ficar no mestrado. Ele nem a graduação tinha terminado. Ele já foi para o mestrado. Fez uma prova aqui, o pessoal, os professores da UFA fizeram uma prova para ele fez a prova, recebeu o título da graduação e ficou no mestrado do INPA. Então tem esses casos fora da curva, mas pessoal, a gente sempre acha que a gente vai ser o Neymar, né? Não é ruim a gente pensar nisso não, mas também não é ruim a gente ter o pé no chão. E saber que grande parte vai ter que suar bastante, correr atrás, muito atrás. E outra, quando eu falo isso, dá a impressão que esses caras nasceram sabendo das coisas. Esses caras têm uma carga horária de estudo absurda. Uma grande diferença que eles têm em relação aos outros também é isso. Eles conseguem manter o foco e a concentração por uma quantidade de horas acima do normal. Ficar ali estudando.
Por exemplo, se o cara estuda 1 hora, aí sai, levanta, vai se distrair, fazer outra coisa e tal, depois volta, estuda mais 1 hora e sai. Tem gente que consegue manter o foco de uma vez só, contínuo, por 8, 10 horas seguidas. É muito cansativo isso, é muito exaustivo. Mas vamos lá. Lançamento oblíquo primeiro. Normalmente, pessoal, vocês, eu me incluo nisso também, começa a se dar conta e tentar levar o estudo um pouco mais a sério a partir de 17, quando está terminando o ensino médio, 16, 17 anos. Esses caras já levam o estudo a sério desde 8 anos de idade, 7, 5 anos de idade. Então, se você for parar para analisar, eles gastaram o mesmo tempo que a gente, só que eles foram muito mais prematuros porque começaram a estudar muito antes da gente. Se a gente pensar assim, que em média, demora-se 5 anos de estudos a sério, de física, matemática, etc., para passar numa boa colocação, numa prova como o ITA, que é altamente concorrido. Se demora 5 anos, em média, na carga horária de estudo, a sério. Se você começar a estudar com 5 anos, com 10 você tem condições de passar. Eu estou fazendo um caso extremo, né? Evidente que o cara vai passar com 10. Não vai começar a estudar física com 5 anos de idade. Mas, se você começar a estudar com 15, você vai passar com 20. Se você começar a ter condições de levar a sério, e isso é que é o difícil. O cara com 10 anos de idade, 11 anos de idade, a gente é criança ainda. A gente não tem, são raros os casos. Só quer saber jogar bola, hoje em dia, videogame, etc. Né? Tem muitas distrações. São muitas variáveis que influenciam. Sim, sim. Às vezes acontece muito da criança já mostrar desde cedo interesse por uma determinada área de conhecimento, só que os pais não conseguem identificar aquilo e acabam não dando as condições, o ambiente necessário para ele desenvolver aquele potencial dele desde cedo. Aí demora, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha nem conhecimento que existia esse negócio de SPSS. Hoje em dia tem internet para todo lado, a informação está aí para todo mundo. Mas na minha época eu nem sabia que existia esse negócio de SPSS. A única prova para dizer que eu tinha conhecimento era a mais famosa de todas, que era a prova do ITA. Mas fora ITA, AFA, Escola Naval, essas coisas assim, que já até a ESA, que já existia na época, eu nem sabia o que era. Eu vim ter conhecimento depois que já tinha mais do que a idade máxima, né, para poder fazer essas provas. Então, vamos lá, né? Paciência. Dos vetores aqui é vetores. Você fala de vetores unitários dentro do assunto de vetores lá na geometria analítica. Mas, dentro de vetores, Vessores. Vessores são vetores unitários que servem só para dar a direção. Então, o que é um vetor unitário? É um vetor que tem módulo igual a 1. Então, se você for botar esse vetor de módulo igual a 1 nas contas, ele não vai alterar nada nas contas, ele só vai dar a direção. Isso o senhor falou quando você deu o assunto? Sim. Mas vamos lá, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma... Depois de março, né? Está chegando, né? Tem fevereiro. Em março, quer dizer, a gente pode fazer a nossa primeira live do ano, né? De retomada, a gente pode fazer uma revisão geral de vetores, né? Se vocês tiverem sem dificuldade. Aí eu vou falar, boto os exemplos, faço os exercícios lá, e lá é passo a passo. O simulado a gente vai começar a fazer também a partir de março. Só que aí o simulado já vai ser simulado... simulado mesmo, né? Não vai ser simulado tipo só lista de exercícios. Porque lista de exercícios já estão fazendo um monte de exercícios desses assuntos. Vai ser simulado mesmo, com todos os assuntos que caem na prova. Bom, vamos finalizar aqui com lançamento oblíquo.
Bora lá. O que é o lançamento oblíquo? A gente já estudou o lançamento vertical e queda livre. Lançamento oblíquo vai ser um tipo de lançamento em que a velocidade inicial com a qual esse objeto é lançado, normalmente esse objeto que é lançado a gente chama de projétil, ele forma um ângulo θ com a horizontal, que é um ângulo entre 0 e 90 graus. É um ângulo agudo. Esse aqui é o nosso V0. Nossa velocidade, vetor velocidade inicial. E aí o que ocorre é o seguinte. Esse objeto, vamos fixar um eixo aqui, né? Vamos fixar o nosso referencial aqui. Y, X. Essa bola vai descrever uma trajetória aqui, vai cair, né? Porque tem a ação da gravidade, aceleração de queda livre. E o que eu quero mostrar para vocês aqui agora foi uma coisa que já foi proposta por Galileu, lá na época dele, né? Que é o princípio da independência dos movimentos. Se a gente pegar a cada instante, por exemplo, vai ter um instante que a bolinha vai estar aqui, outro instante que ela vai estar aqui, outro instante que ela atinge a altura máxima, e assim por diante. Se eu fizer a projeção dessa bolinha no eixo Y e uma outra projeção dessa bolinha a cada instante no eixo X, podem imaginar isso, normalmente os livros didaticamente, como recurso didático, falam que você liga um holofote, um feixe de luz aqui, a sombra que a bolinha vai projetar na parede, essa sombra vai subir e vai descer. Se você pensar no holofote de cima para baixo, a sombra dessa bolinha vai percorrer aqui o solo, à medida que a bolinha se desloca. O que ocorre é que, na horizontal, por conta da força gravitacional só ter componente vertical, não haverá aceleração na horizontal. Então, na horizontal, eu vou ter um movimento que é uniforme. No eixo horizontal, o movimento é uniforme. Em X, em 1000. 2. Em Y. Ou seja, se eu pensar na sombra, não estou pensando na bolinha ainda, estou pensando na sombra da bolinha, que nem eu pensei na sombra da bolinha aqui no eixo X. Pensa agora que eu estou ligando aqui um holofote, está jogando luz aqui, vai projetar a sombra dessa bolinha na parede. À medida que a bolinha sobe, a sua sombra acompanha. À medida que ela desce, a sombra acompanha também. Se a gente olhar só para a sombra na parede, o movimento da sombra projetado, o movimento da sombra da bolinha projetada na parede, vai realizar um movimento uniformemente variado, que a aceleração vai ser dada por G. Certo? Então a gente poderia fazer o seguinte, decompor o movimento, que ocorre em duas dimensões, porque essa bolinha se move tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, um movimento ao longo de duas dimensões. Eu posso decompor em movimentos 1D, em movimentos unidimensionais. Um movimento ao longo do eixo Y, um movimento ao longo do eixo X. Em que, ao longo do eixo X, o movimento é uniforme, e a componente ao longo do eixo Y é um movimento uniformemente variado. E aí a gente pode usar as equações do movimento uniforme para o eixo X, do movimento uniformemente para o eixo Y, e a gente pode modelar todo o movimento do lançamento oblíquo. Por exemplo, vamos pensar agora... Oi? Se você pensar o seguinte, liga aqui um refletor, um holofote, luz, a bolinha é lançada, puf. Esse holofote, do jeito que é posicionado aqui, vai projetar na parede a sombra da bolinha. Então, à medida que a bolinha vai subindo, a sombra dela vai subindo aqui também. A bolinha vai descer, a sombra vai descendo aqui também. Se a gente olhar para o movimento da sombra da bolinha na parede, ela realiza um movimento uniformemente variado. Eu posso pensar, então, pelo princípio da independência dos movimentos do Galileu, que a gente já viu lá na relatividade galileana e está aplicando aqui novamente. Eu posso pensar, então, em analisar o movimento segundo as componentes x e y, horizontal e vertical. Em x, o movimento, ele é o quê? Uniforme. Então, só tem uma equação que eu posso usar, uma função, que é a função horária da posição S igual a S0 mais V vezes T. Então, vamos lá. Em x, na horizontal, na direção horizontal, o que a gente vai ter é o seguinte.
x igual a x0 mais v0x vezes t. Por que x, x0 e não é s, s0? Porque eu estou na horizontal. Eu estou ao longo de qual eixo? Estou ao longo do eixo x aqui. Então, x e x0. Por que v0x e não v0? Perdão, aqui é vx. O movimento é uniforme, né? A velocidade é constante. Vx vezes t. Por que Vx e não V0? Porque Vx é a componente da velocidade V0 na direção x. Por isso Vx. Como é que eu obtenho Vx a partir de V0 e θ? Vx é igual a V0 cosseno de θ. Vx é igual a V0 cosseno de θ. Enquanto Vy, V0y, vai ser pelo seno que a gente vai ver depois, certo? Então eu posso escrever Vx igual a V0 cosseno θ vezes t. Se eu fixar o meu sistema, meu referencial, com a origem coincide com a posição inicial, esse x0 vai ser 0. E aí eu vou ficar com x igual a V0 cosseno de θ vezes t. Não. Só se a gravidade fosse oblíqua. Não tem como. Não. No movimento, eu estou falando do lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Na horizontal, o movimento é uniforme. Não foi isso que a gente analisou? Então, na horizontal, ou seja, ao longo do eixo x, se o movimento é uniforme, é S igual a S0 mais VT. Aqui é x, x0, porque é ao longo do eixo x. E Vx, porque é a componente horizontal, é a componente da velocidade inicial V0 na direção do eixo x. Essa é a velocidade com a qual a sombra vai se deslocar aqui no eixo x. Isso foi também uma atividade muito parecida que a gente fez lá na aula de vetores. Vocês lembram, né? Que a gente calculou umas coisas assim. Então, como é que eu calculo Vx, que é a componente horizontal da velocidade, a partir de V0, que é a velocidade inicial, e o módulo da velocidade inicial, e θ. Olha o triângulo retângulo que faz aqui, e a gente obtém Vx igual a V0 cosseno θ. Então, se eu considerar o meu referencial xy com a origem coincidindo com a posição inicial de onde a bolinha é lançada, o x0 vai ser, vai ser 0. Então, vou ficar com essa expressão aqui, que é a única expressão que por enquanto, a gente tem para o movimento uniforme. Depois a gente vai mostrar outros. 2. Ao longo da vertical. Em y, né? Ao longo da vertical em y, a gente vai ter o seguinte. O movimento ele é o quê? Uniformemente variado. Então, a gente vai ter que adaptar aquelas três equações, aquelas três formas do movimento uniformemente variado. Vamos começar com a posição primeiro. Ao longo do eixo y, lembra? A sombra da bolinha no eixo y. Vai ser y... Que hora é essa, pessoal? 5h30, a gente fica até aqui, que hora? 7h30? Y igual a y0 mais V0y, porque é a componente de V0 na direção do eixo y, V0y, vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Por que menos? Porque eu botei o eixo y para cima e a gravidade está para baixo. Lembram disso, né? A gente já fez em queda livre, lançamento vertical. Beleza? Só que, de novo, como a gente fez aqui para o eixo y, se eu adotei meu referencial com a origem coincidida com a posição inicial, esse cara aqui vai ser 0, né? Então, o y0 vai ser 0. E eu vou ficar com y igual a v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que o v0y, ele é o v0 vezes o seno de θ.
função horária da posição. A posição da sombra dessa bolinha aqui no eixo Y é dada por essa expressão a cada instante. Voat, a velocidade a cada instante da projeção da sombra na parede. Vai ser Vy, não posso chamar de V porque o V ele já é o vetor velocidade da bolinha a cada instante da trajetória. Então estou trabalhando com a componente Y aqui a todo instante. Então é Vy igual V0Y menos G vezes T. Né? O Voat, adaptei o Voat para cá, para a nossa situação. V0Y é esse mesmo valor que está aqui, né? Se eu quiser substituir aqui nessa expressão, V0Y é V0 seno θ. Sempre vai ser isso. Então, a segunda expressão, segunda equação. E terceira equação seria a adaptação da equação de Torricelli aqui para essa situação, que fica Vy ao quadrado igual a V0Y ao quadrado menos 2G vezes ΔY. Porque é um deslocamento no eixo Y, né? Então a gente pode chamar de ΔY. Pronto. Agora, a partir delas, a gente pode obter valores que são importantes, como, por exemplo, o tempo para se atingir a altura máxima, o tempo total do movimento, né, desde subir até cair novamente, a altura máxima do movimento, o alcance máximo desse movimento, são informações importantes e que são frequentemente cobradas nas questões. Então, esses valores são interessantes a gente discutir aqui as fórmulas deles e depois trabalhar as questões. Oi? O quê? Normalmente, isso pode, desde que seja um sistema conservativo, sistema mecânico conservativo, a gente sempre pode aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. Quando a gente faz isso, a gente chega àquelas fórmulas lá, né? V igual a raiz de 2GH, aquela história toda. Aí a gente pode fazer isso. Se não for um sistema mecanicamente conservativo, a gente tem que saber qual foi o tanto de energia dissipado para montar uma equação para usar isso. Mas aí também não daria para usar essa fórmula aqui, né? Porque se não for um sistema mecanicamente conservativo, por exemplo, eu não vou poder desprezar a resistência do ar e as equações que modelam o movimento não vão ser essas aqui. Sim, eu botei o referencial clássico aqui do lançamento, né? Mas esse referencial pode ser escrito, por exemplo, aqui no ponto mais alto com o eixo para baixo, ou mesmo aqui onde ele está, com o eixo Y para baixo, por qualquer razão, os caras meio sadomasoquista, quiser fazer umas coisas assim, não tem problema algum. Ou até mesmo, se quiser ser sadomasoquista, complicar mesmo, ele faz um eixo assim, ó. Tá aqui o solo, e ele coloca um sistema de eixos assim, ó. Com a gravidade aqui para baixo. Vai dar movimento uniformemente variado nos dois eixos. Porque você vai ter componente da aceleração para os dois eixos. Aí você vai ter movimento uniformemente variado nos dois eixos. O cara que quer fazer isso, pelo amor de Deus, né? É o fim do mundo, né? A gente usa o referencial para facilitar, né? Não para piorar o negócio, né? Não, mas impressionantemente, em algumas questões, eu fiz uma lá na isolada com os meninos, mas foi só por dúvida, né? Foi para tirar uma dúvida. A gente fez o referencial assim. Normalmente, uma situação interessante é essa daqui. Mas não é a única forma de resolver, né? Eu só quis mostrar que funcionava, por isso que eu resolvi desse jeito. Tem uma bolinha que você lança obliquamente aqui com a velocidade V0 e ela vai cair em um determinado ponto aqui. Eu quero achar essa distância, por exemplo. Uma das maneiras possíveis seria trabalhar com um eixo assim, ó, e usar a equação da trajetória já, que eu vou falar da equação da trajetória. Uma das maneiras seria fazer isso. Só que qual o preço que se paga ao fazer isso daqui? Eu não posso chegar lá no vetor da gravidade e fazer o vetor da gravidade ficar colinear com o eixo Y aqui. Aí o que vai dar trabalho porque eu vou ter movimento uniformemente variado nos dois eixos. Porque a aceleração da gravidade aqui é para baixo vertical. Então ela vai ter uma componente que vai ter essa direção aqui, vai ter uma componente na horizontal e vai ter uma componente na vertical. Eu vou ter um GY e um GX. Então eu vou ter essas três equações aqui para o eixo X e para o eixo Y. Essas três equações aqui. Só que não vai ser exatamente o G aqui, vai ser o GY, que é a componente de G na direção de Y, e aqui vai ser o GX, que é a componente de G na direção do eixo X, por exemplo.
Aí você consegue fazer isso. Mas tem outros meios não tão trabalhosos assim de você resolver esse mesmo problema, essa mesma situação. Não só nesse caso, mas eu também poderia pensar uma função de segundo grau. A equação da trajetória é uma equação de segundo grau. E igualar ela com a função que dá aquela reta ali do plano inclinado, igualar e você encontra aquele ponto da coordenada lá em cima. Só que é o trabalho que vai dar, né? Na verdade, essa solução sua, que você falou agora, é mais rápido do que fazer isso aqui que eu falei. Só que eu não lembro se tu estava nessa diagrama isolada. A gente resolveu desse jeito que tu falou. E depois eu botei um eixo assim. E a gente fez as contas para obter o mesmo resultado, tendo componentes da gravidade nos dois eixos. Para mostrar que funciona, né? Beleza? Bom, vamos parar por aqui, porque eu quero discutir com vocês na próxima aula com mais calma as fórmulas que vão ser cobradas com certa frequência, né? Tempo de queda, tempo de movimento, alcance máximo, equação da trajetória, e etc, etc. Porque por enquanto a gente não sabe nada a respeito, pelo menos até o momento a gente não discutiu nada a respeito da trajetória dessa bolinha. A gente vai demonstrar na próxima aula que a trajetória dela vai ser uma parábola.